Fala pessoal, tive um pouco sumido aí dos vídeos, estou imerso na construção do conteúdo da jornada do propósito, então acabei me afastando um pouco dos vídeos. E para dar continuidade aqui ao canal, que eu vejo a importância e a relevância que é esse estudo que eu faço e acabo trazendo por aqui, eu vim deixar um vídeo que é em cima de um filme, são cortes de cenas de um filme. É uma curta, são 30 minutos de filme, até posso deixar o link. Também vou deixar o título do filme. E dentro desse filme eu vi algumas imagens e simbologias arquetípicas ali. Eu vi representações, inclusive eu vi ogãs ali sendo representadas dentro do filme. Eu vou deixar aqui na sequência, antes de iniciar o filme, essas representações arquetípicas e o que elas significam. Mas a pergunta de hoje, o vídeo de hoje, o intuito é: tu sabe o que são os arquétipos e qual a influência deles nas nossas vidas? Eu também trabalho com o mapa arquetípico e os arquétipos são fundamentais para nós descobrirmos em nós as nossas virtudes, as nossas qualidades, para onde a gente tem que ir, porque ele aponta, tem um arquétipo regente da nossa missão de vida. E os arquétipos, resumidamente, e falando de forma simples, nada mais são do que virtudes emanadas pelo todo. São grandes qualidades, aquilo que a gente chama de virtudes, que são emanadas aqui pelo todo, que são criadas como formas perfeitas dentro dessas características do todo, de Deus, Por exemplo, tem o arquétipo da coragem, é uma virtude necessária para que a gente faça a nossa jornada da alma, para que a gente faça a nossa jornada em descoberta e união com o todo, com Deus, de volta à casa, de volta ao Pai. E na busca dessa essência, no afloramento dessa essência e na ancoragem dentro da nossa essência divina que todos nós carregamos dentro de nós. Tem, por exemplo, o arquétipo do sábio, que inclusive é o meu arquétipo ali na regência, em que se responde o questionário, a gente vê aquele arquétipo regente, principalmente da nossa personalidade. Claro que ele é mutável, conforme a gente vai evoluindo, esse arquétipo também evolui junto conosco. De repente a gente faz esse questionário, daqui a uns anos ele vai estar com outro arquétipo regendo essa área da nossa vida, falando da nossa personalidade. E ao mesmo tempo ele está associado à nossa busca interior, porque ali a gente vai olhar as sombras e as luzes daquele arquétipo. Porque se a gente está na regência desse arquétipo, a gente tem que vivenciar aquelas luzes daquele arquétipo, que ele vai nos direcionar para que a gente cumpra a nossa missão de vida. Então é necessário, ao longo da vida a gente vive vários arquétipos, se não todos, ao longo da nossa jornada. Inclusive dentro de um dia a gente vive mais de um arquétipo. Então viver e reconhecer a luz desses arquétipos, as qualidades, as características, essas virtudes que cada um desses arquétipos emanam, são necessárias e muito importantes para nos auxiliar na nossa jornada de autoconhecimento. Porque também junto dos arquétipos, quando a gente nega vivenciar esse arquétipo, essa virtude, por exemplo, o sábio que fala da sabedoria, que fala da introspecção, da meditação e do poder da comunicação para ajudar os demais e para trazer essa inspiração, muito semelhante nesse quesito ao mestre também, o arquétipo do mestre. Se a gente evita ou nega vivenciar um arquétipo que está na nossa regência ou que está na nossa missão de vida, a gente projeta sombra dentro daquela virtude. Por exemplo, o arquétipo da coragem. No momento que a gente nega vivenciar esse arquétipo, essa coragem genuína dentro da gente, que é latente dentro de nós, a gente vai para o caminho da sombra dentro do arquétipo. Não é que o arquétipo tenha sombra. O arquétipo ele é de elevada vibração. Ele é uma virtude moral extremamente elevada, uma emanação do todo de perfeição. Então são virtudes com uma vibração muito elevada. Então não é o arquétipo que tem a sombra, somos nós que temos a sombra e que projetamos nele por não querer vivenciar ele. Por exemplo, se estamos numa regência de um arquétipo da coragem e a gente nega fazer as mudanças necessárias da nossa vida, partir em rumo ao desconhecido, isso vai causar sombra dentro da gente, porque a gente vai sentir uma estagnação, pode inclusive culminar numa depressão, por não estar vivenciando aquilo que a nossa alma, que o nosso espírito está precisando para a nossa evolução. Isso pode causar um vazio, uma falta de sentido na nossa vida. Então, o conhecimento dos arquétipos é fundamental para que nós compreendamos essa jornada que a alma percorre ao longo da nossa vida. E esses arquétipos que eu estudo e que eu trabalho junto com o mapa, são principalmente dentro dos arquétipos de personalidade.
como alguns que eu citei aqui. Mas os arquétipos são vastos, eles podem vir através de imagens, de animais que representam, de árvores, por exemplo, como a própria Ogã, que tem a representação arquetípica, né, de certas virtudes, de certos valores, de certas energias ali atreladas àquela Ogã. Tem também mitologias, né? É muito comum a gente ouvir pessoas falando sobre a mitologia, sobre Hades, mitologia de Zeus, enfim, desses deuses, né? Urano, Netuno, cada um com a sua cultura, né? O deus Saturno, que está associado ao tempo, Cronos, né? Então, a mitologia também representa essas virtudes, também estão representando essa máxima, né? Essas grandes virtudes na sua maior potencialidade. Então são várias maneiras que são representadas. Eu trabalho com os aspectos arquetípicos dentro das personalidades e dos arcanos maiores do tarô, né? Os 22 arcanos maiores, que têm as suas representações arquetípicas dentro de personalidades, né? Dentro de figuras de personalidade. E é muito interessante porque traz as luzes e as sombras quando a gente recusa viver esse arquétipo. Mas o intuito desse vídeo de hoje é deixar esse filme, trechos, é deixar cortes desse filme que vocês compreendam como é que são esses arquétipos na prática, porque os arquétipos, eles comunicam diretamente com o nosso inconsciente, através de símbolos, através de imagens, que nem eu comentei. Então tem animais, inclusive, que representam certos arquétipos, ou mesmo certos contextos, como no caso desse filme, estão representando algum arquétipo ali regente. Antes eu vou deixar aqui algumas imagens do que cada um desses animais e símbolos que aparecem nesse filme estão representando como arquétipos, como virtudes. E por que a gente se emociona, né? Por que aquilo toca o nosso coração quando a gente ouve essas cenas? Porque ela conversa direto com o nosso inconsciente, direto com a nossa essência e com a nossa alma, né? A gente sente aquela verdade de que é esse o caminho que você tem que percorrer. Esse caminho maior, esse caminho de volta à casa, de volta a Deus. Então é isso, pessoal. Hoje eu vou falar menos aqui e vou deixar então para que vocês apreciem, mergulhem então nesses cortes desse filme que é tão maravilhoso, né? Que traz tantas virtudes e traz tanto simbologia para a nossa vida e para a nossa jornada de alma. Fica com Deus, até a próxima. Aproveitem aí. Eu sou tão pequeno. É, mas faz uma grande diferença. Uma velha toupeira uma vez me disse: quando estiver perdido, siga o rio e ele o levará para casa. Eu tô perdido. O que será que tem lá? O desconhecido. Não tenha medo. Com que você sonha? Uma casa. Você tem um ditado favorito? Tenho. E qual é? Se não conseguir de primeira, coma um bolo. Você vê bolo em tudo. Imagina como seríamos se tivéssemos menos medo. Parece que nós ainda temos um longo caminho pela frente. Eu sei. Mas veja onde nós já chegamos. O que você quer ser quando crescer? Gentil. A maioria das velhas toupeiras que eu conheço gostaria de ter ouvido menos os seus medos e mais os seus sonhos. É tanta beleza de que precisamos cuidar. É. Muita mesmo. A melhor liberdade que temos é escolher como reagir às coisas. Eu acho que todo mundo se sente meio perdido às vezes. Não é estranho só podermos ver o nosso lado de fora quando quase tudo acontece do lado de dentro? A raposa quase nunca fala. Não. Mas é ótimo que ela esteja conosco. Qual a coisa mais corajosa que você já disse? Me ajuda. Pedir ajuda não é desistir. É se recusar a desistir. Você vai chegar lá.
Sempre acho que não tenho nada interessante para falar. Lágrimas caem por uma razão. São sinal da sua força, não de fraqueza. Ser sincero é sempre interessante. A vida é difícil. Mas você é amado. Quando as dificuldades parecem fora de controle, concentre-se no que você ama e em quem está ao seu lado. Eu acho que vocês acreditam mais em mim do que eu mesmo. A tempestade vai passar. Eu acho que uma casa é um lugar quentinho, com gentileza e luzes. Fazer nada com os amigos nunca é fazer nada, é? Não. Eu acho que isso é uma loja de bolo. E não pode ser um tipo de casa? Não podemos morar numa loja de bolo. Às vezes, a sua mente vai te pregar peças. Ela vai dizer que você não é bom, que nada vale a pena. Mas eu descobri que você é amado e importante. E dá ao mundo coisas que ninguém mais é capaz de dar. Aguente firme. Vocês sabem tudo sobre mim Sim, e ainda assim me amam? por isso o amamos ainda mais. Nada supera a gentileza. Ela está acima de todas as coisas na vida. Nunca se esqueça. Você vale muito. Do jeito que você é.